Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, estou vendo a Gabi e a Débora ali também. Esses feriados prolongados propiciam isso. Alguns irmãos viajam, vão, e outros que estão fora têm a oportunidade de vir, né? Então sejam bem-vindos, os pais, a família, todos nós ficamos alegres. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Epístola de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. É um texto muito importante para nós. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2. Eu hoje de manhã pedi aos irmãos que lessem esse texto. Nós estivemos aqui estudando Mateus 24, quando Jesus fala das últimas coisas que precederiam a sua vinda, e ao invés de estabelecer uma data fixa, o Senhor Jesus ele aponta para alguns sinais. Então foi um momento muito especial. Deus nos abençoou aqui de uma forma extraordinária. Nós sentimos isso, o Espírito Santo de Deus nos conduziu de uma forma graciosa, com a participação dos irmãos, abençoada participação. Cada participação traz questionamentos, esclarecimentos, e ao fim todos saímos muito abençoados daqui nessa manhã. E agora, novamente, nós trazemos esse tema sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, que foi que nós falamos hoje pela manhã. Então, os discípulos eles chegam para Jesus, em particular, e perguntam para Jesus algumas coisas sobre o futuro. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro histórico, mas é também um livro profético. Ao mesmo tempo que a Bíblia conta e aponta a participação, a intervenção, a presença de Deus na história, no passado, no presente, mas também sempre apontando para o futuro. Então, quando nós lemos a Bíblia, especialmente algumas passagens, elas são claras nesse aspecto. Elas estão apontando para fatos e para coisas que acontecerão no futuro, que fazem parte do nosso arcabouço doutrinário, que faz parte do nosso depósito de fé, que faz parte da nossa esperança cristã. E uma coisa que faz parte da nossa esperança cristã, que nós temos certeza absoluta, é de que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário em Jerusalém, que foi morto, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, e depois de ressurreto, passou muitos dias com os discípulos, e depois desses muitos dias foi assunto aos céus. Está dito que esse mesmo Jesus, ele voltará. Então faz parte da nossa esperança cristã essa certeza de que o Senhor Jesus vai voltar aqui uma segunda vez. Então é sobre essas coisas que nós estamos falando. E quando os discípulos perguntaram para Jesus, ao invés de estabelecer uma data fixa, o Senhor Jesus então apontou para alguns sinais. E à medida que esses sinais fossem se cumprindo, eles deveriam entender pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus que o tempo estava próximo. E nós vimos em Mateus 24 que a primeira coisa que o Senhor Jesus apontou como um dos sinais é a multiplicação do engano e do erro. Veja que ninguém nos engane, porque virão muitos dizendo: eu sou Cristo, muitos falsos profetas, e assim por diante. Multiplicação do engano e do erro. Jesus fala da apostasia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Mateus 24, 12. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, apostasia. E Jesus fala também de um
estabilidade política e econômica a nível mundial. Ou seja, as estruturas governamentais elas seriam abaladas, a desconfiança na capacidade humana de gerir o seu próprio destino ficaria cada vez mais abalada, embora os homens recorressem, a blocos, a instituições, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando formaram o Conselho Mundial de Bretton Woods, depois o FMI, e depois se encaminharam para a formação dos grandes blocos políticos e econômicos, e nós vivemos agora exatamente uma crise desses blocos, especialmente o bloco do mercado comum europeu, e Jesus diz também que a natureza haveria de dar os seus sinais. Ela gemeria, e por causa da agressão humana contra a natureza, ela se revoltaria e, de certa forma, tentaria vomitar os seus moradores da face da terra. Então foi isso que Jesus falou, e dois irmãos pontuaram aqui na manhã duas coisas muito interessantes. Eu me lembro de Eliezer e o Paulo Vitor. Eliezer chamou a atenção para essa questão da natureza, da própria fome, da tecnologia, que ainda não é uma coisa muito visível. E o Paulinho estava falando sobre a questão da iniquidade e da apostasia. E o apóstolo Paulo ele vai pegar exatamente nessa questão da multiplicação da iniquidade e da apostasia como condições necessárias para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é o texto que eu quero ler com os irmãos agora, então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura que eu falou. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo estabelece no versículo 3 essas duas condições que precederão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui, com a sua cabeça mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e te damos graças por ela. A Tua Palavra é a verdade. O Senhor não nos deixou entregues à nossa própria sorte,
muito menos entregues à nossa própria imaginação, mas o Senhor nos deu, nos tem dado a Tua palavra como bússola, como mapa, como guia, como luz que ilumina os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Deus, estamos diante de uma verdade absoluta da Tua palavra, profetizada desde os dias de Enoque, desde a criação do mundo, desde os dias mais remotos. Enoque já profetizou que o Senhor viria com as suas miríades para fazer o julgamento. E agora, quanto mais vemos que esse dia se aproxima diante dessa verdade absoluta da Tua palavra, nós pedimos a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa compreensão, o nosso entendimento, dá-nos graça, Pai Celestial. Reconhecemos a nossa necessidade do Senhor, reconhecemos a nossa dependência do Teu Espírito Santo, porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é humano e carnal, de toda a perturbação daquilo que vem para roubar a compreensão da Tua palavra. Queremos sair daqui nessa noite edificados pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, porque ela é a verdade. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. De certa forma, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente no que se refere a esse tema, é uma sequência da primeira carta. Na primeira carta, nós encontramos no capítulo 4, Paulo falando exatamente sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, e que ele haveria de acontecer, e tudo indica que os irmãos ficaram um pouco perturbados e conturbados com aquela informação. E alguns não sabiam certo se o dia do Senhor, inclusive, já havia acontecido. Alguns estavam perturbados ao ponto de achar que aquele dia já havia acontecido e ele tinha ficado de fora. Então, por isso que Paulo escreve: olha, não fiquem perturbados, né? Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se de nós procedesse, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou ainda, fiquem tranquilos. Outros achavam que o dia do Senhor já tinha acontecido e ele tinha ficado de fora. Outros começaram a esperar tanto o dia do Senhor que pararam de trabalhar. Para que trabalhar? Jesus vai voltar. Daqui a pouco Jesus vai chegar, porque eu vou ficar aí correndo para lá e para cá. Aí Paulo escreve aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quem não trabalha, que também não coma. Boa proposta, né? Não quer trabalhar, então para de comer. Mas tudo isso para a gente entender o que esse tema causa sobre nós e sobre os nossos corações. Em muitos aspectos, muita confusão. Em outros aspectos, paralisação. Em outros aspectos, ansiedade e perturbação. Os irmãos estavam perturbados e confusos a respeito dessa segunda vinda de Jesus. O apóstolo Pedro também alerta sobre o fato de que alguns, pouco a pouco, deixariam essa esperança ir se apagando dentro do seu coração. E Jesus, lá em Mateus 24, que nós lemos hoje de manhã, ele vai dizer: olha, cuidem para não sobrecarregar o vosso coração com as coisas do tempo presente, com as coisas dessa vida. Aí o coração vai ficar tão cheio das coisas dessa vida, tão sobrecarregado de preocupações com o tempo presente, que vocês poderão perder de vista os sinais, os acontecimentos e até mesmo se esquecerem dessa bendita esperança. Então, o mundo, a concorrência do mundo, as demandas dessa vida, criar filhos, trabalhar, progredir profissionalmente, fazer aquilo outro, pode ir enchendo o nosso coração de tal forma, de tal maneira que vai enchendo, ocupando o coração, que daqui a pouco não tem mais espaço para pensar nessa bendita esperança e se alegrar com a vida do Senhor Jesus.
daqui a pouco muitos, quando pensam na vinda de Jesus, ao invés de ficar alegre, vão ficar tristes. Mas está tão bom aqui, Senhor. Espera eu casar primeiro, depois o Senhor vem. Né? Ou as coisas estão correndo tão bem. Porque nós corremos esse risco, sim. Por isso que Paulo diz, olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não deixe apagar da vossa mente essa esperança e essa certeza de que Ele voltará. Meus queridos e amados irmãos, para quem serve a Jesus, uma grande expectativa, né? É exatamente essa expectativa de receber o Senhor Jesus dos lares. Imagine que alegria ver na nossa geração ou no nosso tempo o cumprimento de algo que os cristãos em todos os tempos esperaram com tanta ansiedade. Imagine se nessa nossa geração, nesse nosso tempo, chegar o dia de vermos os céus se rasgarem do Oriente ao Ocidente e vermos a manifestação gloriosa do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então não podemos deixar apagar da nossa mente com facilidade, não podemos deixar demover essa bendita esperança, não ficar perturbado, imaginando que está demorando demais, ou que já passou, ou será quando que vai acontecer. Não se deixe enganar por espírito, por palavra, quer por epístola, ou ainda por mentira de alguém, diz Paulo, fazendo-se passar por nós. Então, mantenha firme essa esperança. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Primeiro virá a apostasia. É necessário a chegada de um tempo de apostasia. Eu me lembro de Isaías, capítulo 60, versículo 2, quando Isaías diz assim: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Apostasia é um tempo de escuridão. Apostasia é um tempo de afastamento de Deus. É uma época que vai chegar e já tem chegado, e eu acredito que nós já vivemos essa época, esse tempo, quando a escuridão ela avança de uma forma tão forte, tão imperiosa, que cobre a terra com densas trevas. Eis que a escuridão, né? Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Uma era de apostasia. O que é essa apostasia? Eu não consigo imaginar essa apostasia aqui em termos individuais. Quando Paulo fala desse tempo, dessa chegada da apostasia, é uma apostasia coletiva, é uma sociedade, é uma humanidade que rejeita deliberadamente a Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus. É uma humanidade que manifesta um estado explícito de rebelião contra Deus. Então, quando eu penso em apostasia, na leitura que eu faço desse texto, eu estou imaginando uma sociedade, uma humanidade, uma geração, um povo, né, sobre a face da terra, que deliberadamente vira para Deus, né, e diz: não queremos saber do Senhor, não queremos saber das suas coisas, não nos interessa, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer. Então, a apostasia é exatamente algo que acontece a nível social e coletivo. É óbvio que tem reflexos individuais, mas nós estamos pensando aqui individualmente, mas muito mais coletivamente. Pensar em apostasia, pensar numa sociedade europeia nos dias atuais.
uma sociedade secularizada, uma sociedade que não tem tempo nem espaço para Deus, para as coisas de Deus, uma sociedade individualista, consumista, voltada única e exclusivamente para as coisas temporais e para o prazer temporal. Então, uma era de apostasia, uma era de queda, de caída, de rebelião, de revolta contra Deus e contra as leis de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus aponta como uma lei, como uma norma, como uma vontade sua, essa sociedade deliberadamente rejeita. Ela vira as costas de uma forma deliberada. É indiferença e rebelião contra os costumes estabelecidos por Deus, é escárnio e zombaria das coisas de Deus, é a adoção de um estilo de vida que é completamente contrário ao estilo de vida estabelecido pelo Senhor. Eu falo da sociedade europeia porque é onde isso está mais presente, né? É uma sociedade que já foi considerada como cristã, onde os valores cristãos estiveram presentes e reinaram, e agora vivem como uma sociedade pós-cristã. Ou seja, Deus é completamente irrelevante. Daí fazia muito sentido aquela expressão de Nietzsche, Deus está morto. Ou seja, numa sociedade europeia, urbana, industrializada, racionalista, moderna, científica, tecnológica, Deus está morto. E quem o matou? Ele vai dizer, nós, eu e você, o homem moderno, matamos Deus porque nós não precisamos mais dele. Então é uma sociedade sem Deus, é uma sociedade esvaziada de tudo que se refere a Deus. Então essa é a apostasia. Ora, e não poderia ser diferente, porque para o surgimento do homem da iniquidade, do filho da perdição, ele precisa encontrar um ambiente que seja propício à sua manifestação. Se ele se manifesta num ambiente de avivamento, num ambiente de presença de Deus, se ele manifesta num ambiente de santidade, de corações voltados para Deus, quando ele se manifestar, todo mundo perceberia que é um engodo, que é um engano, que é uma mentira. Então é preciso que venha a primeira apostasia, porque a apostasia é a chocadeira ambiental para a manifestação desse homem filho da iniquidade. Ou seja, ele vai aparecer, ele vai se manifestar, é um homem, como está escrito aqui, né? A revelação desse filho da iniquidade. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ora, para ele se revelar, é preciso que tenha um ambiente apropriado. E o ambiente apropriado para a sua revelação, para a sua manifestação, é exatamente o ambiente da apostasia. Um ambiente sem Deus, de quem odeia Deus, de quem despreza Deus, de quem rejeita Deus e as verdades de Deus. Então a apostasia é o caminho, a apostasia é o ambiente apropriado para a manifestação do filho da iniquidade, da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que em outras passagens bíblicas nós chamamos de anticristo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Essa expressão, seja revelado, palavra grega apocalipto, é muito significativa, não somente porque enfatiza o caráter sobre-humano dessa pessoa, ou seja,
ele vem segundo a eficácia de Satanás, é a encarnação de Satanás. Então, manifesta esse caráter sobre-humano dessa pessoa mencionada, mas também é uma forma de colocá-la ironicamente como contraparte da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, assim como o Senhor Jesus se revelou, se manifestou, encarnou como Filho de Deus, esse homem da iniquidade, o anticristo, filho da perdição, ele é uma encarnação segundo o poder e a eficácia de Satanás. Eu estou falando isso aqui, é a mais pura expressão da realidade. Isso vai acontecer, essa pessoa vai surgir no cenário histórico mundial, é uma pessoa, é um ser humano, é um homem, só que opera e nasce, encarna e vive segundo tudo o que existe de Satanás está embutido dentro dessa pessoa. Assim como essa terra um dia recebeu o Senhor Jesus Cristo, essa terra também, no cenário histórico mundial, vai receber essa pessoa. Já está escrito aqui na palavra de Deus. O homem da iniquidade. A palavra aqui, iníquo ou iniquidade, ela vem de nomos. Nomos é lei. Mas aqui ela aparece como anomia, ou seja, o filho da anomia. O filho da anomia, o filho da iniquidade, aquele que vive de modo contrário à lei. Ele não se sujeita à lei, ele não se sujeita ao nomos, à ordem estabelecida por Deus. Ele é a encarnação da rejeição do nomos ou da ordem estabelecida por Deus. Ele vem nesse espírito, nesse mover de romper com a ordem de Deus, com o nomos de Deus, com a ordem estabelecida por Deus. Então, por isso que é chamado de filho da iniquidade ou filho da anomia, ou seja, porque ele vem contra a ordem, as leis, né? A ordem estabelecida por Deus. É o homem da iniquidade, mas é também o filho da perdição, aquele que está destinado a ser destruído. Amém? Quando diz filho da perdição, a melhor tradução seria filho da destruição. A palavra aqui é apoleia, que quer dizer digno de ser destruído. Então, aquele que está destinado a ser destruído, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, nós falamos aqui hoje de manhã sobre a usurpação. Ele é usurpador, levanta-se contra Deus, ostenta-se como se fosse Deus, como se fosse o próprio Deus, cobiça o lugar de Deus, ele quer ser Deus, ele quer ocupar o lugar de Deus, né? Opõe-se a Deus. Versículo 4, ele opõe-se a Deus, levanta contra tudo que se chama Deus, né? Esse opor-se a Deus indica uma oposição constante e habitual. Faz da rebelião contra Deus um estilo de vida. Então ele vive em oposição contra Deus, é rebelde contra Deus, ele é filho da anomia, ele rejeita a ordem de Deus, ele luta contra a ordem de Deus, contra o estilo de vida proposto por Deus, ele é contra, opõe-se, levanta-se, cobiça contra o próprio Deus, né? Levanta-se como se fosse o próprio Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, exalta-se fora de proporções, proclamando a si mesmo como o próprio Deus. Versículo 5.
Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Há quem me dera fazer parte dos Tessalonicenses que ouviram com toda clareza o que Paulo havia dito para eles, não é? Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, Paulo já havia compartilhado e deixado tudo isso esclarecido para eles. E agora sabeis o que detém. Como eles sabiam que era que detinha, Paulo não diz o que é que detém. Vocês sabem o que é que detém, mas quem é que sabe? Quem é que o detém? O que segura essa investida final, essa manifestação final do Anticristo? Versículo 7. Por feito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é aquele que o detém? Espírito Santo, né? Aí nós temos que apalpar. Muitos comentaristas, né, vão por esse caminho dizendo que é o Espírito Santo. Eu li outro dia um comentarista que puxou para um outro lado que eu achei extremamente interessante. E chama a atenção dos irmãos que estão aqui, que militam, né, na área jurídica, do direito, da lei, da nomia. E esse comentarista estava dizendo que uma das coisas que o detém é uma estrutura de direito baseada nos princípios de Deus. Uma estrutura de direito, de justiça, que ainda tem como referência a anomia ou a ordem, ou a palavra de Deus, ou Deus, ou os princípios de Deus como referência. Que a partir do momento que essa ordem ela for solapada e que começar a se estabelecer uma nova ordem, não mais baseada nos princípios de Deus, aí a coisa vai realmente se manifestar. Eu achei muito interessante porque o texto fala o tempo todo sobre nomia, iniquidade, verdade, né? A lei de Deus, a ordem de Deus. Então, uma sociedade ela é regida por um conjunto de normas, e até então, ultimamente é que isso tem sido diferente, mas até então, o que nós tínhamos de normas, de princípios que regiam a sociedade estavam muito próximos e baseados nos princípios de Deus, da vontade de Deus, da revelação de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. Mas isso, pouco a pouco, nós temos percebido que vem sendo mudado, principalmente em algumas constituições de alguns países, né? Aí não queremos ser enjoados, exagerados, mas principalmente na Europa, né? Então, o que detém? O Espírito Santo. O que detém? Uma estrutura jurídica, uma estrutura de direito, de princípios que resiste a toda iniquidade, toda anomia, que afasta essa anomia, que afasta a iniquidade, que afasta a injustiça, porque está baseada nos princípios de Deus. E o que é que nós estamos assistindo agora? São projetos de leis, são leis que vêm exatamente de encontro aos princípios estabelecidos por Deus. E pouco a pouco vão estabelecendo uma nova ordem, que não é a ordem estabelecida por Deus. E aí o caminho fica aberto para iniquidade. Isso, às vezes, não faz um mundo numa geração, mas na segunda, na terceira, na quarta geração, quando essa ordem é mudada, quando essa ordem de direito baseada nos princípios da palavra de Deus
se ela é mudada, se ela é retirada lá da quarta geração, ninguém lembra mais de princípios de Deus, de vontade de Deus, de lei de Deus, de coisas de Deus, e aí o que vai prevalecer são os princípios da iniquidade, né? Então são coisas para nós pensarmos sobre elas. Na sequência do texto, olha só. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado quando? Somente em ocasião própria, somente em tempo próprio. Ou seja, a expressão aqui é kairos. Quem está no controle do tempo é Deus. Ele só vai se manifestar no momento determinado por Deus. O tempo certo, Deus está no controle, Deus é o Senhor da história e todas as coisas acontecem na ocasião própria, ou seja, no tempo estabelecido por Deus. Ele vai se manifestar, é preciso que ele se manifeste, mas ele não vai se manifestar à revelia da vontade de Deus. Ele não vai se manifestar estabelecendo o tempo que ele quer botar a cara dele para fora, não. Quem está no controle do tempo da história é o próprio Deus. Mas se ele vai se manifestar, ele vai se manifestar. Por que Deus permite que ele se manifeste? Deus diz, uma das coisas para ele ser destruído e para ser estabelecido o reino do Senhor. Mas uma das outras coisas que fica muito clara e evidente no texto é que a sua manifestação vai manifestar também o império do erro. E vai manifestar também de uma forma muito clara todos aqueles que preferiram o erro ao invés da verdade. Ou seja, junto com a manifestação do anticristo, do filho da iniquidade, vai manifestar também aqueles que fizeram deliberadamente uma opção pelo erro, pela mentira e pela iniquidade. O mistério da iniquidade já opera. João vai falar isso também. Desde Caim. Desde Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Desde Babel, que o homem vira as costas para Deus e tenta fazer a sua própria religião. E assim por diante, desde a criação, o mistério da iniquidade já opera. Só que ele vai arregimentando forças e ao longo dos séculos vai chegar nesse momento da cartada final, quando ele vai aparecer de uma forma ostensiva, deliberada, num levante deliberado contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. E aí nessa ocasião, quando ele for revelado, versículo 8, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Amém? É bom fazer parte dessa história do lado certo. É uma história que vai acontecer. É uma previsão, é uma antevisão, é uma profecia de algo que vai acontecer no tempo, na história, em termos reais. Satanás vai arregimentar seu exército, suas forças, e vai manifestar nessa pessoa esse regimento na terra de forma visível e palpável, ostensiva contra Deus e contra a vontade de Deus. Isso já vem acontecendo desde a criação do mundo, mas vai acontecer de uma forma ostensiva. E começa a acontecer de forma ostensiva na apostasia, quando as pessoas zombam deliberadamente de Deus.
quando as pessoas amaldiçoam Deus, quando as pessoas escarnecem de Deus, nós estamos vendo isso. Ou seja, é uma manifestação ostensiva contra Deus no tempo, na história, de modo palpável aqui sobre a terra. É preciso que isso aconteça, isso vai acontecer. Mas, no tempo de Deus, no controle de Deus, para que nesse confronto final, o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ao se manifestar, mate com o sopro da sua boca e destrua ao inimigo com a manifestação da sua vinda. O aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O império do erro da iniquidade é baseado na mentira, na injustiça e na iniquidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, diz assim: o firme fundamento de Deus continua tendo este selo. O Senhor conhece os seus, e todo aquele que professa o nome do Senhor aparte-se de toda iniquidade. Porque a marca do império das trevas, a marca do anticristo, é a iniquidade, é a injustiça, é a mentira, é o erro, é o engano. Então, quem é do Senhor, todo aquele que professa o Senhor, aparte-se da iniquidade, aparte-se da injustiça. Pecado é iniquidade, pecado é injustiça, mentira é injustiça, engano é injustiça. Então, aqueles que são do Senhor têm que fugir desse império, tem que ser o império da luz, do império da justiça, do império do Senhor. Agora, a nota mais triste, meus queridos irmãos, que eu acho nesse texto, é quando diz assim: por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Paulo, escrevendo também aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que Deus os entregará à sua própria sorte, para cometerem toda sorte de abominação. Ou seja, Deus os entregará. Deus os deixará entregues ao erro, porque amaram o erro, porque não deram crédito à verdade, porque não amaram a verdade, porque não amaram a justiça. Então Deus abriu mão, Deus os entregou à sua própria sorte, mandando a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com justiça. Quem é de Jesus? Quem aguarda a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus? Quem é de Deus? Quem teme ao Senhor, que não anda de mãos dadas contra a iniquidade? Porque a iniquidade, o mistério da iniquidade, o império da iniquidade, é o império do anticristo. Toda forma de injustiça, toda forma de iniquidade, toda forma de opressão não faz parte do reino de Jesus, faz parte do reino do anticristo. E nessa manifestação do Senhor Jesus, que vai ser também uma manifestação de juízo e de julgamento, tanto o anticristo, o filho da iniquidade, com as suas hostes e com todos aqueles que amaram mais a mentira, o erro, o engano, a injustiça e a iniquidade, serão julgados pelo Senhor.
Então essa, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus para nós nessa noite. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo: não demovais na vossa mente essa bendita esperança. É preciso ter isso em mente sempre. Faz parte da fé cristã, faz parte da esperança cristã, faz parte da vida de todo cristão desde o primeiro século até hoje, esperar a segunda vinda do Senhor Jesus. Dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. É uma bendita esperança que nós acalentamos dentro do nosso coração. Agora, está escrito, não precisa ficar perturbado, angustiado, porque algumas coisas precisam acontecer. Uma das coisas que vai acontecer é o que está acontecendo hoje com muita clareza: a apostasia. A apostasia é uma humanidade desviada, rebelde, que cria um estilo de vida que é contrário ao estilo de vida estabelecido por Deus, que quer viver uma vida livre de qualquer amarra da parte de Deus, que quer viver uma autonomia, independente de Deus, livre de Deus, dos conceitos, dos valores de Deus, estabelecendo os seus próprios valores. Isso é a apostasia. E pelo que eu conheço da história, pelo que eu vejo, eu acho que nunca chegamos num tempo semelhante a esse tempo que nós vivemos, principalmente porque já fomos marcados pelos valores cristãos. Não somos alheios a esses valores, né? Eu me lembro de um jovem aqui na igreja que certa vez foi para a Inglaterra, e quando ele chegou no aeroporto, passando pela imigração, viu que ele era latino, me perguntaram: você traz drogas? Eu: de jeito nenhum, eu sou cristão. E o guarda respondeu: por isso não, a Inglaterra toda é cristã. Né? Por isso não é à toa, né? Já outro assunto. Quando eu estava em Portugal, saiu uma reportagem no jornal, eu vi mais de 5.000 templos cristãos sendo vendidos na Inglaterra. Mais de 5.000 templos cristãos com tropas cheios de servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que adoravam Deus, que se reuniam naqueles lugares para cantar ao Senhor, hoje vendidos como boates, cafés e até templos pagãos e outras coisas mais. Ou seja, uma fé vibrante que dá lugar a uma sociedade esvaziada, distante de Deus. Eu estou falando da Inglaterra, quer dizer que França e outros países, né, que são muito mais propensos ao secularismo do que a própria Inglaterra. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Uma sociedade apóstata. E é essa sociedade apóstata baseada na anomia, ou seja, uma contra-ordem à ordem de Deus, distante do modelo da ordem de direito, de vida, de estilo de vida estabelecido por Deus. É essa sociedade, nesse meio, que o anticristo, o filho da iniquidade, vai aparecer. E vai aparecer de uma forma ostensiva, escancarando a sua boca contra Deus e contra as coisas de Deus. Então, que essa palavra do Senhor, ela sirva ao mesmo tempo de advertência para nós e também de consolo, como disse o Senhor Jesus: alegrai-nos quanto mais vezes que os dias se aproximam e que se aproxima o dia da nossa redenção. Amém? O dia da nossa redenção vai chegar, e eu espero que chegue o mais rapidamente possível, quando estaremos com o Senhor para sempre, num novo reino, onde a paz, a justiça vai reinar plena e absolutamente. Você crê nisso? Vamos colocar de pé e vamos orar então nesse instante. Se você quiser dar uma sequência nesse estudo, você pode ler Mateus 24,
Depois você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mais uma vez, que é o texto que nós lemos. Pode ler 2 Timóteo, capítulo 3, também vai falar sobre isso. E 1 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Mateus, capítulo 24, e toda a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro também trata desse assunto com muita clareza. Lembrando que a palavra de Deus é a nossa bússola, nós não estamos desorientados, nós temos um mapa, nós temos um guia, nós temos uma orientação que é a palavra de Deus, e entendê-la e compreendê-la não é privilégio de alguns apenas, mas de todos nós, louvado seja Deus, que nos dá essa graça, que nos dá o Espírito Santo, e nós podemos lê-la, compreendê-la e vivenciá-la para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Eu espero que com essas novas o seu coração se encha de alegria e que você fique cheio de uma expectativa santa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E que comece a olhar os sinais dos tempos também, né? A multiplicação do engano, do erro, a apostasia, ficar de olho na política econômica a nível mundial, olhar para a natureza e para as manifestações da natureza nessa perspectiva da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Só não vamos fazer como os Tessalonicenses, né? Parar a vida, ficar de braços cruzados, aguardando. Não. A fé, ela nos impulsiona, ela nos motiva a continuar vivendo, trabalhando, progredindo, mas sem perder de vista essa esperança perdida. Pai, graças te damos pela palavra do Senhor, graças te damos porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas o Senhor ilumina os nossos pés com a tua palavra. Ó Deus, esses sinais estão tão presentes, tanta coisa o Senhor vem acontecendo tão rapidamente, e quantas dessas coisas acontecem para confrontar a verdade do Senhor, a lei do Senhor, a ordem do Senhor, o estilo de vida do Senhor. Nós vivemos num mundo, Senhor, que a cada dia parece que nos espreme e quer nos empurrar para longe do Senhor. Mas quanto mais essas coisas acontecem, isso sirva para despertar o nosso coração para um compromisso real com o Senhor, para uma vida de fidelidade com o Senhor, com a tua palavra, de retidão com as coisas do Senhor, firmados na tua palavra, firmados na tua vontade, firmados na tua lei, firmados na justiça e na verdade, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas, dá-nos entendimento e compreensão dessas coisas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Não saiam daqui sem cumprimentar uns aos outros, especialmente os nossos irmãos. Amém.